Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas, né, para a prova de soldado bombeiro do estado do Pará. Vida das alheias, riquezas salvar, não é isso? Vamos lá. Pessoal, bom, a gente já viu coisa pra caramba aqui no nosso canal, tudo bem? Já vimos aqui toda essa parte de funções, tudo bem? Domínio, imagem, contradomínio, função, gráfico, função polinomial do primeiro grau. Tudo bem? Hoje a gente vai ver função polinomial do segundo grau e gráficos, raízes, tudo bem? Então, assim, fica conosco aí que a gente vai levar a fundo esse conteúdo aqui, ok? Tudo bem, hoje é a função do segundo grau, mas assim, a gente já viu outras coisas aqui, tudo bem? Mas a relação matemática é esse conteúdo, mas na próxima aula eu vou estar botando isso aqui tudo, ó. Sistema de medir, sistema de unidades, comprimento, área, volume, ângulo, que não é tão grande, tá? Uma aula já dá. E também progressão aritmética e progressão geométrica. Esse foi de semana, tudo bem? Acompanhe, se inscreva no canal, tudo bem? Se quiser me mandar mensagem mais pessoalmente, o meu Instagram é Miguel Jonas, _, tudo bem? Ou Miguel Jonas, tudo bem? Para quem não me conhece, sou aspirante da Marinha Mercante, já passei em diversas universidades. Atualmente eu faço engenharia elétrica, mas sou engenheiro de máquinas da Marinha Mercante, tudo bem? Já também fiz um ano de engenharia naval na UFPA, só que eu não terminei, tudo bem? Larguei e fui para a Marinha. Ok? Então vamos lá, iniciar mais uma aula, vamos lá iniciar mais um tópico, ok? A nossa aula de hoje, pessoal, é uma aula fundamental, que trata exatamente da função do segundo grau. Vimos a função do primeiro grau, tudo bem? E vamos hoje ver função do primeiro grau, tudo bem? Vamos ver, melhor dizendo, função do segundo grau, ok? Eu confundi. Bom, pessoal, função do segundo grau que tem função, bora lá, né? Deixa eu ver copiar isso aqui. Função do segundo grau. Primeiro de tudo, pessoal, como que é a lei de formação de uma função do primeiro grau? Primeiro de tudo, antes disso, vamos lá fazer um breve análise, né, do que vem ser a função do primeiro grau, pessoal. Então, quando perguntarem para você o que se trata a função do primeiro grau, você vai dizer exatamente o seguinte, que é uma relação, né? Porque toda função é uma relação. E a função é do segundo grau quando for uma função dos reais em reais, né? Tal que a função ela tem a sua lei de formação ax² mais bx mais c. Como assim? Vamos lá. Ou seja, a função ela é dita do primeiro ou do segundo grau quando quando exatamente a relação ou a lei de formação tiver esse aspecto aqui, ax² mais bx mais c. Tudo bem? Ou seja, dito, né, dos reais em reais, tudo bem? Ou seja, o domínio é os reais e o contradomínio os reais. Ela é dita a função do segundo grau quando o expoente, né, da variável for elevado a 2, tudo bem? Lembrando que isso aqui é uma função do segundo grau, todo valor que vier aqui dentro você vai ter que substituir no x, tudo bem? E o que caracteriza uma função do segundo grau é exatamente essa lei de formação, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma função do segundo grau, por exemplo. Exemplo, ok? Por exemplo, pode ser a função f de x igual a 4x ao quadrado menos 2x mais 1. Tudo bem? Isso aqui é uma função do segundo grau. E o que caracteriza a função do segundo grau exatamente? A variável, o expoente elevado ao quadrado, tudo bem? E assim, ela tem esse aspecto, né? E, consequentemente, vai ter duas funções. Por quê? A função do primeiro grau tem duas raízes, na realidade. Por quê? A função do primeiro grau, ela tem o x, né, elevado a 1. Logo, ela tem uma raiz. Aqui, na função do segundo grau, a gente vai ter duas raízes, ok? Ou seja, aqui, por causa dessa fórmula aqui, a gente vai ter duas raízes.
Vamos ver os pormenores, tudo bem? Mas isso aqui é a lei de formação que caracteriza uma função do segundo grau. E assim, no nosso dia a dia, onde a gente pode ver a função do segundo grau, tudo bem? Cara, a gente pode ver a função do segundo grau em um monte de lugar. Por exemplo, o crescimento de uma bactéria, por exemplo. Ela pode ser dada, por exemplo, a quantidade de bactérias no decorrer do tempo, tudo bem? Aí ficaria mais ou menos assim, vamos lá. Quantidade de bactéria no tempo, tudo bem? Por exemplo, ficaria, vamos supor, é um exemplo hipotético, tudo bem? 4x², ou melhor, t, né? T, quando essa variável estiver aqui dentro, é porque no lugar do x é o t ao quadrado, mais 2x menos 1. Só uma hipótese, tudo bem? Opa, eu botei de novo o x aqui, mas é o t, tudo bem? Ok? Ou seja, pessoal, vocês têm que se atentar que a variável, ela vai mudando, tudo bem? Aqui é o x, aqui é o t. Mas por que variável? Porque exatamente ela pode assumir diversos valores, tudo bem? Como é o custo dos reais, ela pode assumir valores positivos, negativos, pode ser zero, tudo bem? E aí por diante, ok? Ou seja, a função do segundo grau vai dos reais em reais, em que a lei de formação é x² mais bx mais c, tudo bem? Em que esse x aqui exatamente pode variar. Pode variar para t, para g, dependendo dependendo da grandeza que está sendo estudado, tudo bem? Ou seja, a função do segundo grau tem duas raízes, tudo bem? Duas raízes. Por que tem duas raízes? Porque exatamente a variável está elevada ao quadrado. Lembre-se, na função do primeiro grau era assim, né? Ax mais um valor b, ok? E esse x é elevado a 1. Logo, só tinha uma raiz. Aqui está elevado ao quadrado, tem três raízes. Miguel, se tiver elevado ao cubo, tem três raízes? Sim. Se tiver elevado a 4, tem quatro raízes? Sim. No geral, é isso, tudo bem? Ou seja, vimos... O que vimos até agora? A gente viu o comecinho, né? Vimos a lei de formação de uma função de segundo grau. Qual que é a lei de formação de uma função de segundo grau? É exatamente a lei, né, da segundo grau, ou lei de formação, é exatamente isso aqui. F de x, ax² mais bx mais o valor c, tudo bem? Ou seja, o que a gente viu? A gente viu que essa lei de formação é de uma função de segundo grau e que essa função ela tem duas raízes porque a variável está elevado ao quadrado, tudo bem? Perfeito até aqui? Aí o que acontece? Aí é o seguinte, essa função, por exemplo, ela pode ter esse outro exemplo aqui, ó. Tudo bem? Mas eu tenho esse exemplo aqui, f de x igual 3x² mais 2x menos 3. Tudo bem? Por exemplo, o que vão ser esses termos aqui? Esse termo aqui é exatamente o a, né? O a. Tudo bem? Lá na função do primeiro grau é chamado de coeficiente linear. Aqui o a, ele tem um aspecto bem importante, tudo bem? Quando esse a for maior que zero, a função ela é crescente, tudo bem? Quando esse a for menor que zero, a função ela vai ser decrescente, tudo bem? Crescente e decrescente, mas não é uma reta, ok? A gente já vai ver. Ou seja, quem é o a aqui nessa função? O a é igual a 3 e o b igual a 2 positivo e o c igual a menos 3. Ou seja, eu tenho que tirar certinho com os seus respectivos sinais, tudo bem? Ou seja, identificamos o A, identificamos o B, identificamos o C. Ok? Alguma dúvida até aqui? Então, a função do segundo grau exatamente é essa função em que obedece à lei de formação ax² mais bx mais c, em que o A tem que ser diferente de zero, porque se o A for igual a zero, ele vai dar zero, né? E assim, cara, a função do segundo grau ela tem inúmeras aplicações práticas, tudo bem? E assim, e agora a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver primeiro as raízes da função do segundo grau, né, ou zeros da função, e vamos trabalhar também com o gráfico, ok? Bom, pessoal, tudo bem? Vamos lá. É o seguinte, a função do segundo grau, né? A função do segundo grau, ela vai ter o gráfico
como sendo uma parábola, tudo bem? Lembra da função do primeiro grau que o gráfico era uma reta? É exatamente aqui, na função do segundo grau, o gráfico é uma parábola, tudo bem? Por quê? Como é que é assim essa parábola? É exatamente esse aspecto aqui, ó. Esse aspecto aqui, ó. O y está aqui, né? Esse aqui já é o plano cartesiano que a gente já conhece de praxe, né? Origem. E o gráfico, senhores, vai ter mais ou menos essa cara aqui, ó. Eu espero desenhar um gráfico mais, tá bom? O gráfico parabólico, o gráfico da função do segundo grau, é exatamente essa cara aqui, ó. Ela é como se fosse isso aqui, ó. Isso aqui é uma parábola que a gente chama, tudo bem? Uma parábola. Ou seja, o gráfico da função do segundo grau não é mais uma reta, e sim uma parábola. Se tiver com cavidade para cima, é porque o A ele é maior que zero. Esse A aqui, ó. Tudo bem? E se ele tiver com cavidade para baixo, a gente já vai ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Desenhar o gráfico aqui. Outro gráfico aqui embaixo. Tudo bem? Aí o zero, tudo bem? O y, nunca esqueça desses valores. Se ele tiver essa concavidade assim, ó, ele tem a concavidade para baixo, tudo bem? Ou seja, o A é menor que zero, ou seja, esse A aqui, tudo bem? Menos 1, menos 2, menos 3, tudo bem? Ou seja, pessoal, quando o A tem concavidade quando o A é maior que zero, a função ela vai ser crescente, a concavidade é para cima. Quando o A for menor que zero, a concavidade é para baixo, ok? Vamos lá, vamos analisar agora o gráfico positivo e o gráfico negativo, tudo bem? Os gráficos da função do segundo grau, ok? Vamos lá. Bom, a gente tem dois tipos de gráfico, né? Seguindo a lei de formação, a gente tem um gráfico. Vamos supor, por exemplo, que a gente tenha um valor aqui para o A. F de x igual, sei lá, o valor do A é 2x ao quadrado, mais eu não sei qual é o B, bx, mais C, que também não sei o B. Eu só sei o A, tudo bem? Só sei o A. Pessoal, como o A, ele é, de cara, como o A é positivo, quem é o A aí? O A é quem? É 2, tudo bem? Como de cara tu tem que o A é 2, tu já sabe que a concavidade é o quê? Para cima, tudo bem? Concavidade para cima, ou seja, ficaria assim, ó. Eu não sei quais os outros valores, então, mas eu sei que o A é positivo, então ele tem concavidade para cima. Tudo bem? E se eu tivesse, por exemplo, f de x, né, igual a menos 2x ao quadrado, mais bx, mais um valor c, tudo bem? Qual que seria a função, ou melhor dizendo, o gráfico dessa função, tudo bem? Vamos lá. Vamos lá, ok? Vamos lá. O gráfico, pessoal, seria basicamente esse aqui, ó. Aqui o gráfico, né? E como a gente sabe que esse valor do A, aí ele é... Aqui o A é igual a 2, tudo bem? E aqui o A é igual a menos o 2, ou seja, aqui nessa função o A é menor que zero. E aqui o A é maior que zero, tudo bem? Porque 2 é maior que zero, perfeito? Ok, vamos lá. Então, aqui nessa função, aqui nesse outro exemplo, o gráfico ele teria concavidade para baixo, tudo bem? Assim, dessa forma. Ok? Agora, duas coisas bem importantes. Duas coisas bem importantes. Preste muita atenção. Quando a função ela for do segundo grau e tiver o A positivo, ela vai ter concavidade para cima. Logo, ela vai ter um valor mínimo aqui, ó. Ela vai ter um valor que a gente chama de valor mínimo da função, tudo bem? E quando ela tiver com cavidade para baixo, ou seja, o A for menor que zero, ela vai ter um valor máximo. Tudo bem? Ou seja, pega a visão. Quando ela tiver com cavidade para cima, ela vai ter o mínimo. E quando ela tiver com cavidade para baixo, ela vai ter o máximo. Tudo bem? Perfeito? Pessoal, duas coisas importantes agora. Raízes da função. A função do segundo grau exatamente vai ter duas raízes, tudo bem? Tudo bem? Duas raízes, ok? Por que duas raízes? Porque exatamente o gráfico é uma parábola. E ele vai tocar o eixo
das abscissas aqui uma vez e aqui duas vezes, logo vão ter duas raízes. Pessoal, aonde toca aqui no eixo das abscissas, pode ser uma reta, pode ser uma parábola, esse valor aqui que foi tocado são as raízes, tudo bem? Que eu vou chamar de x1 e x2. Aqui, olha as raízes, x1 e x2. Claro, esses valores eles podem variar conforme a lei de formação, ou seja, conforme isso aqui. Tudo bem? Ou seja, na função do segundo grau, quando o gráfico for positivo, a gente vai ter o valor mínimo e vai ter assim duas raízes dependendo do estudo do sinal. Eu vou te mostrar o que é isso. E quando a função for negativa, o valor do A for negativo, né? A gente vai ter o valor aqui de concavidade para baixo, tudo bem? Outra coisa importante. Esse valor C, pessoal, é o termo independente da função, ok? Esse valor C é o termo independente. O que isso quer dizer? Pessoal, esse C, conforme ele for positivo ou ele for negativo, é onde o gráfico vai tocar o eixo Y, tudo bem? Ou seja, nesse caso, o C seria aqui, ó. Esse aqui seria o valor do C, tudo bem? Ó, e como o C está abaixo do zero, seria tipo assim, um exemplo, por exemplo, seria menos 3 aqui. E aqui, o valor do C estaria aqui, positivo. Sei lá, vamos por 8, por exemplo. Ou seja, o valor do C é onde o gráfico corta o eixo, Y, tudo bem? Ou seja, o que a gente viu até aqui, pessoal? Viu que quando A for positivo, vai ter concavidade para cima e vai ter um valor mínimo, tudo bem? Quando A for negativo, a concavidade é para baixo, ele vai ter um valor máximo, ok? Tudo bem? E assim, pessoal, a função do segundo grau vai ter sempre duas raízes, tudo bem? Ou, melhor dizendo, aparentemente ela vai ter sempre essas duas raízes, tudo bem? Mas eu vou te dizer algumas coisas aqui, tudo bem? Ok. Como é que eu vou saber agora sobre a raiz, tudo bem? Para você saber sobre a raiz da função do segundo grau, você vai ter que fazer um negócio chamado o delta, tudo bem? O que é o delta? O delta é o estudo delta, eu vou chamar de delta das raízes, tudo bem? Porque exatamente raízes. O delta vai dizer se tem ou não a raiz, tudo bem? Imagina que eu tenho esse delta aqui, pessoal. O delta, ele tem uma fórmula, tudo bem? Ele é o b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Tudo bem? Guarda essa fórmula. Essa aqui é a primeira fórmula da função do segundo grau, tudo bem? Perfeito. E para que serve o delta, pessoal? Imagina que eu tenho a seguinte função aqui, pessoal. Um f de x igual a 4x ao quadrado menos 2x mais um valor c, tudo bem? E o que acontece? Vamos tirar o valor dessa função aqui. Quem é o a aqui? O a é igual a 4. E o b, pessoal? O b é igual a menos 2, não esquece o sinal. E o c é... Eu esqueci de botar o c aqui, né? Vou botar um valor qualquer para o c aqui, sei lá. Por exemplo, 3. E o c é igual a 3, ok? Ou seja, o a é 4, o b é menos 2, que é o b está do lado do x, e o x tem um expoente, tudo bem? E o c está do lado do expoente que está elevado a zero, porque tudo elevado a zero é 1, o que é 3, tudo bem? Ou seja, pessoal, você vai agora substituir na fórmula do delta. Por quê, pessoal? Vamos lá. Quando o delta der um valor maior que zero, vai ter duas raízes reais e diferentes, tudo bem? E quando delta for menor que zero, não terá raízes nos números reais, tudo bem? Nos reais. E quando o delta for igual a zero, vai ter raiz. Como assim raiz? Exatamente. Lembra que eu te falei que na função do segundo grau são duas raízes, um x1 e um x2? Quando o delta for igual a zero, tem uma peculiaridade, porque as raízes são iguais. Por exemplo, x1 é 8, o x2 vai ser 8, por exemplo. Tudo bem? Ou seja, o que nos interessa, assim, na maioria das vezes, é quando o delta for maior que zero ou igual a zero. Quando o delta for menor que zero, a gente não... Assim, não costuma fazer muita coisa, porque vai lá para os números complexos, tá bom? Porque o maior conjunto que existe é os números complexos, ok? Ou seja, vamos aqui substituir para a gente ver, por exemplo, se esse aqui teria raiz, se teria duas raízes iguais, se não teria raiz. Tudo bem? Vamos lá. Quem é o b aqui? Usando a fórmula aqui, tudo bem? Quem é o b? O b é menos 2, então eu levo ao quadrado. Menos 4 vezes a. Quem é o a? 4. Quem é o c? 3. Positivo.
Ou seja, aqui ficaria 2 elevado ao quadrado, é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2, tudo bem? Ou seja, 2 vezes 2, 4. Menos com menos dá mais, ou seja, 4, tudo bem? 4 menos 4 vezes 4, 16. 3 vezes 16, eu acho que é 64, tudo bem? Ou seja, 64. Ou seja, o delta deu um valor menos 60. Ou seja, não interessa para a gente, porque não teria raízes, tudo bem? Ó, olhou para o delta, olhou pro delta, viu que ele é negativo, é porque não tem raízes, ok? Vamos supor, por exemplo, como é que a gente vai fazer para que isso aqui... Vamos fazer outro exemplo para que o delta possa dar positivo, tudo bem? No caso, vamos colocar, por exemplo, menos os 3 aqui. Vamos para outro exemplo de função, tudo bem? Vamos para outro quadro. X ao quadrado, vamos fazer essa seguinte função aqui, ó. Tudo bem? F de x é igual a, sei lá, 3x quadrado menos 2x menos 6, ok? Vamos fazer o valor do delta aqui, só para a gente ver. Ó, o A, o B e o C. Vou fazer o valor do delta. O delta é B ao quadrado, que é o B. Menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, vezes o C, que vai ser menos 6. Tudo bem? Ou seja, o delta deu quanto? Deu 2 elevado a 2, a gente já viu que é 4. Menos 4 vezes 3, 12. Né? Só que como eu estava explicando, esse sinal aqui vai multiplicar esse sinal. Menos com menos dá mais, tudo bem? 4 vezes 3, 12. 6 vezes 12. Quanto é que é 6 vezes 12? 2 vezes ser 12, vai 1, 6 vezes 1, 6 vezes 1, 6 com 1, 7, 72. Seria 72. Ok? Positivo. Ou seja, o delta deu quanto? 78. Tudo bem? Delta deu 78, quer dizer que se o delta for maior que zero, ou seja, o delta for um valor positivo, ou seja, maior que zero, vão ter o quê? Duas raízes diferentes. O x1 vai ser diferente do x2. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Só um minutinho que é para vocês internalizarem, entenderem aí, tudo bem? Ou seja, se o delta, né, for maior que zero, vão ter duas raízes reais e distintas. Se o delta for igual a zero, vão ter duas raízes iguais. E se o delta for menor que zero, não terá raízes, ok? Tudo bem com vocês até aqui? Pessoal, e o seguinte, a gente viu o delta, né? A gente viu o delta, ok? E a gente viu que o delta, ele diz muito exatamente sobre a função, tudo bem? Aí agora, a gente analisou o delta e viu que ele diz muito sobre a função. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai, por exemplo, achar as raízes. Lembra que eu falei para você que esse delta aqui, ele deu positivo? Tudo bem? Ele deu positivo? Ou seja, vai ter duas raízes. E como é que eu acharia essas raízes? O valor dessas raízes? Exatamente pela fórmula de Bhaskara. E o que é a fórmula de Bhaskara? Menos o B, mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o A, tudo bem? Ou seja, é por essa fórmula aqui que eu encontro o valor de x1 e o valor de x2, tudo bem? Mas para que eu quero, por exemplo, saber as raízes? É exatamente para quando o problema te pedir para montar o gráfico da função do segundo grau, tudo bem? Porque, lembre-se, para montar o gráfico da função do segundo grau, você precisa basicamente de três coisas. Saber, por exemplo, imagina que essa aqui seja positiva, né? Ou seja, com cavidade para cima, tudo bem? Tu precisa saber do seguinte. Tu precisa saber as raízes para montar o gráfico, para saber onde ela vai passar. Tu precisa saber a raiz 1 e a raiz 2. E tu precisa saber o valor do C. Tudo bem? E como é que tu vai achar x1 e x2? Exatamente pelo Bhaskara, ok? Aí como é que ficaria aqui? Pra gente, só um exemplo de como a gente conseguiria achar as raízes por essa função aqui, tudo bem? A gente não já calculou o delta? Ou seja, o delta é 78, tudo bem? Ou seja, aí ficaria menos o B. Quem é o B? Aqui é menos 2. É menos 2 com menos 2. Sempre usar o sinal. Mais ou menos a raiz do delta. Quem é a raiz do delta nesse caso? 78. Sobre 2A. Quem é o A? 3. 2 vezes 3, 6. Aí daqui ficaria o seguinte. Ficaria aqui 2, né? Porque menos com menos dá mais ou menos raiz de 78 sobre 6. Tudo bem? Aí para cá sairia um valor positivo, que é x1, né? E o valor negativo, que é x2. Tudo bem? Por quê? Porque uma hora tu ia usar o positivo e ia dar um resultado, e uma hora tu ia achar o valor negativo e ia dar outro resultado. Por isso que são duas raízes, ok? E por isso que a fórmula de Bhaskara é tão importante, porque ela nos ajuda a encontrar a raiz do segundo grau, ok?
Ou seja, a gente usa para encontrar raízes Bhaskara, tudo bem? Aí é o seguinte, pessoal, lógico, antes de resolver o Bhaskara, você tem que pegar o seguinte, pegar exatamente o delta e achar o delta, né? Porque o delta é que vai te dar exatamente essa noção de saber se ela vai ser crescente ou decrescente, se vai ter concavidade para cima ou não, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Pois é, pessoal. Então, assim, vamos recapitular o que a gente viu até aqui, ok? A gente viu até aqui exatamente, vimos a lei de formação de uma função de segundo grau, que se enquadra no ax² mais bx mais c. Vimos também que o valor do delta, né? O valor do delta diz sobre as raízes, se elas vão ser reais e distintas, né? Ou se elas nem existem nos números reais, que é quando o delta for menor que zero, ok? E quando elas existirem, forem iguais. Por exemplo, 3. x1 é igual a 3 e x2 é igual a 3. Tudo bem? Ou seja, o delta, pessoal, o delta diz muito sobre a raiz, tudo bem? E assim, e os exatamente o delta é positivo igual a zero, tudo bem? Aí a gente vai agora tentar montar um gráfico de uma função do segundo grau, ok? Vamos supor, por exemplo, que a gente tem a seguinte função. Vamos lá para o próximo slide, tudo bem? Agora a gente vai montar o gráfico de uma função do segundo grau. Montagem do gráfico, tudo bem? Gráfico. Montagem do gráfico da função do segundo grau. Primeiro de tudo é que a gente tem que ter uma lei de formação, não é isso? Imagina que a gente tem a seguinte lei de formação. F de x, né, menos x², por exemplo, menos x², mais 12x menos 20. Vou botar de direito isso aqui, botar de preto e direito, tudo bem? Vou fazer menos x² mais 12x menos 20, tudo bem? Imagina que a função seja essa aqui, ó. F de x igual a menos x² mais 12x menos 20, tudo bem? Primeiro, para montar o gráfico, né, eu tenho que saber se ele vai ser para cima ou para baixo. Primeiro de tudo, a sua concavidade, ou seja, o A é quem? O A, nesse caso, vai ser menos 1, porque aqui eu não estou vendo, mas aqui é exatamente menos 1 vezes o x², que é a mesma coisa que menos x². Ou seja, o A igual a menos 1. E o B é quem? O B é 12. E o C, nesse caso, é igual a menos 20. Tudo bem? Ou seja, o A, B, o C. Agora a gente vai olhar para quem? A primeira coisa que a gente faz, olhar para o delta, né? Ver que valor é o delta. E o delta é b² menos 4 vezes o A vezes o C. Tudo bem? Ou seja, o delta é quem? B. B é 12 ao quadrado menos 4 vezes o A. Quem é o A? Menos 1. E quem é o C? Menos 20. Tudo bem? Aí vamos achar esse valor aqui. 12 ao quadrado, do 12 elevado ao quadrado, é uma coisa que 12 vezes 12, matemática básica. Isso vai dar 144, tudo bem? Ou seja, 144. Aí aqui vai dar menos com menos, mais, menos com menos, menos com menos, mais com menos, menos. Ou seja, vai dar menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. Ou seja, 80. Ou seja, vai ficar 144 menos 80, tudo bem? 4 e tirar 0 fica 4. Aí aqui não dá para subtrair, empresta uma casa. 14 menos 8 fica 6. Ou seja, o delta aqui é 64. Ou seja, encontramos o valor do delta e ele é positivo. A gente tem que o A, nesse caso, ele é negativo. Ou seja, o gráfico vai ter concavidade para baixo, porque o A é positivo, e vai ter duas raízes reais e distintas. Já sabe que elas têm que ser diferentes as raízes, tudo bem? Aí vamos aqui montar o gráfico, tudo bem? E outra coisa interessante, tu já sabe o valor do C. Quanto é que é o C? O C, pessoal, aqui nesse caso é menos 20, tudo bem? Ou seja, mais uma informação muito importante para montar o gráfico. Ou seja, precisa analisar o delta, olhar para o valor da concavidade, se é para cima ou para baixo, vai depender do A, e o valor do C, tudo bem? Ou seja, pessoal, aqui, ó, o C, o gráfico, no caso, obrigatoriamente vai ter que passar por aqui, ó, por menos 20, que é o valor do C, ok? A gente já pode mais ou menos rabiscar como é que vai ser o gráfico. Ele vai ser mais ou menos assim, ó. Como ele vai ter concavidade para cima,
ele vai ser mais ou menos assim, ó. Opa, eu errei. Na verdade, o gráfico, ele vai ter... É, exatamente isso. O gráfico vai ter curva para baixo porque o A, ele é negativo, tudo bem? Ó, não, na verdade, eu estou errando aqui, né? O gráfico, na verdade, ele tem que ter curvatura para baixo e esse C é negativo, ok? Como é que vai ficar aqui? Só apagar aqui, para ver como é que vai ficar. Ficar aqui assim, ó. Vai ficar lá embaixo, ok? Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Ele tem curvatura para baixo e vai passar aqui assim, ó. Mas ele vai cortar aqui, né? Que ele vai ter raiz, então é mais ou menos assim. Deixa eu só apagar aqui esse valor aqui, esse aqui. Deixa eu apagar o valor aqui da concavidade, né? Ele vai ter mais ou menos esse formato aqui, ó. Vai passar aqui no menos 20, tudo bem? E com concavidade para baixo, ó. Ok? Agora sim. Tudo bem? Por que que eu já sei que ele vai ter esse formato, pessoal? Porque ele vai ter duas raízes, né? Diferentes, né? A gente sabe que elas são diferentes. E vai passar no menos 20, que é aqui, ó. E o C exatamente corta o menos 20 aqui. Tudo bem? Uma coisa interessante que eu vou falar para vocês que poucos professores falam é o seguinte: esse valor do B aqui, quando esse valor do B aqui, ele for, por exemplo, maior que zero, nesse caso é 12, o gráfico vai tocar aqui no C de forma crescente, tudo bem? Assim, ó. E quando esse B for menor que zero, o gráfico vai cortar, tipo, o valor do C ou do Y, né? O eixo Y, assim, ó, de forma decrescente, tudo bem? E outro momento eu faço um exemplo disso para vocês, tudo bem? Aí tá. Montamos o seguinte, vemos que ele vai passar no C, porque o C, o termo independente, está aqui, né? Vimos que ele vai ter duas raízes, porque o delta é positivo, e vimos que ele vai ser com cavidade para baixo, ok? Aí vamos achar a raiz 1 e a raiz 2, tudo bem? Porque a gente precisa, né? Para você dizer assim, manter o gráfico, você precisa dizer quais as duas raízes e o ponto C, onde ele passa aqui, que é o termo independente. Ou seja, o Bhaskara a gente já tem. Então vamos jogar na fórmula. A fórmula é menos o B, mais ou menos raiz do delta sobre 2 vezes o A. Aí vamos usar primeiro o positivo, né? Menos o B. Opa, vou logo botar o valor direto. O que é o menos o B? É o 12. Ou seja, 12 mais o valor do delta, que é quanto? 64. Né? Que foi o valor do delta aqui que a gente encontrou. Sobre 2 vezes o A. Quem é o A? Menos 1, tudo bem? Aí aqui vai dar menos o 12. Para quem não sabe, a raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 dá 64, sobre menos o 2. No caso, menos o 2, tudo bem? Assim, ok? Fica menos o 12 mais 8, conserva o saldo maior e subtrai. 12 menos 8 dá 4. E aqui embaixo vai dar menos o 2. Ou seja, menos o 4 menos o 2 dá 2. Ou seja, uma raiz aqui, ó, uma raiz, no caso, é a raiz 1, digamos, é 2. Vamos atrás da outra raiz. A outra raiz é quando eu utilizo esse valor aqui negativo, ou seja, menos o 12 menos 64, que a raiz quadrada de 64 é 8, menos o 8 sobre menos o 2 aqui, tudo bem? Aí aqui, quando os sinais são iguais, tu conserva o sinal e soma, ou seja, 20 sobre menos 10, que vai dar 10. Ou seja, uma raiz x1 é 2 e x2 é 10. Ou seja, uma raiz aqui é o 2 aqui e aqui 10. Faz sentido, né? O 10 fica para cá. Ou seja, a gente montou o gráfico, tudo bem? Montamos o gráfico. Montamos o gráfico da função do segundo grau, tudo bem? Agora eu vou explicar duas coisas para vocês. Muitíssimo importante, tudo bem? Eu vou mostrar como você encontra o valor máximo ou mínimo de uma função do segundo grau, tudo bem? Como é isso? Vamos lá. Vamos apagar aqui, porque a gente já montou todo esse gráfico, vou fazer aqui no lado direito, tudo bem? Pessoal, esse valor aqui, ó, esse valor aqui na função, ele se chama y do vértice. Por que y do vértice? Exatamente porque aqui é o vértice, né? Aqui é a ponta, né? É o vértice que a gente chama. E para encontrar o x do vértice, eu tenho o x do vértice, tudo bem? Tem duas maneiras de encontrar o x do vértice. Vamos primeiro procurar o x do vértice. Pessoal, no x do vértice, o valor é o seguinte: pode ser a média aritmética das raízes, ou seja, x1 mais x2 sobre 2, tudo bem?
essa aqui, ó, é a fórmula do x do vértice. Essa aqui seria uma outra forma para você guardar, tudo bem? E para encontrar o y do vértice? Para encontrar o y do vértice, eu vou botar aqui. X do vértice, né? Tem dois jeitos de encontrar o x do vértice. Eu vou te mostrar um, que é a média das raízes, tudo bem? E o y do vértice é menos o delta sobre 4a, tudo bem? Só que, pessoal, tem outro jeito de achar esse x do vértice, que também é x do vértice é menos o b sobre 2a. Vamos fazer dos dois modos, tudo bem? Mas essas fórmulas aqui é importante você guardar juntamente com a fórmula do delta, ok? Aí como é que fica aqui? Eu vou fazer outra cor para dar uma diferenciada, tudo bem? Vamos primeiro fazer o x do vértice por essa fórmula aqui, que é a fórmula das raízes, né? X do vértice é a raiz 1 mais raiz 2. O x, a raiz é 2 e a raiz 2 é 10. Vai ficar 2 mais 10, que vai dar 12, né? Sobre a média, que é 2. Ou seja, 6. Tudo bem? 12 dividido para 2 é 6. Aqui seria o valor 6, tudo bem? Dá para encontrar também pela outra fórmula, né? Qual é a outra fórmula? É menos o b, que é menos o b na função? É o 12, aí no caso seria menos o 12 sobre 2a. E quem é o 2a? É o 2 vezes o a, que é o a menos 1. Ou seja, ficaria menos 12 sobre menos o 2, que vai dar de novo 6. Tudo bem? Ou seja, tem esse jeito de encontrar o x do vértice, né? Muitas vezes ele pede o x do vértice, tudo bem? Em outros casos, ele pede o y do vértice. O y do vértice é menos o delta, né? Vamos ver lá. Y do vértice é o delta. O que é o delta? O que é o delta aqui, pessoal? O delta a gente já encontrou. É 64, ou seja, menos 64 sobre quem? 4a. 4 vezes o a, que é menos 1. Tudo bem? Ou seja, 64 dividido para menos 4 dá 16, né? Ou seja, encontramos aqui esse valor que é 16, tudo bem? Ou seja, encontramos o x do vértice e o y do vértice, tudo bem? Muita informação, pessoal, muita informação. Mas o gráfico teria essa cara aí, ok? O 6 é o ponto médio entre as raízes, né? E o ponto máximo seria o vértice, seria o y do vértice, que seria o menos o delta sobre 4a. E embaixo seria menos o b sobre 2a. Tudo bem? Ou seja, encontramos o x do vértice, o y do vértice, mostramos como é que monta a função, tudo bem? E é isso, pessoal. Essas são algumas informações sobre a função de segundo grau, tudo bem? Mas tem análise de sinal, tem outras coisas, tudo bem? Que a gente vai revisar nas próximas aulas. Mas assim, vamos recapitular sobre a função de segundo grau, tudo bem? Vamos ver o que a gente viu até aqui. É muita informação, ok? Bom, pessoal, revisão aqui para encerrar a aula, tudo bem? Isso aqui é uma análise assim, bem direta da função de segundo grau, ok? Função de segundo grau, ela é definida pela lei de formação. Qual que é a lei de formação de uma função do segundo grau? Exatamente essa. F de x é igual a um a vezes um x quadrado mais um bx mais um valor c. Essa aqui é a primeira informação para você guardar sobre a função do segundo grau, tudo bem? Perfeito? Aí vamos para as outras informações aqui. A outra informação é que, como ela é do segundo grau, ela vai ter duas raízes, tudo bem? Duas raízes, ok? E eu vou te dizer como é que a gente trabalha com as raízes, tudo bem? Aí tá. A gente viu que na lei de formação a gente tem que olhar logo para o valor do A, para saber se ela vai ter concavidade para cima ou concavidade para baixo, tudo bem? Olhando para a função e vendo que o A é positivo, é concavidade para cima, vai ter um ponto mínimo. Olhando para o A e viu que o valor é negativo, vai ter um ponto máximo, ok? Perfeito? Aí vamos continuar. Volta aqui. Volta mais um. Volta mais um. Ok. Aí aqui, olhamos para o delta. É a outra fórmula que você vai ter que guardar, a fórmula do delta, que é b ao quadrado menos 4a. Menos 4ac. Tudo bem? Olhou para o delta, viu que ele é positivo, vai ter duas raízes reais e diferentes. Tá? Olhou para o delta, viu que ele é menor que zero, não terá raízes. Ou ela vai estar no grupo, ou no conjunto dos complexos. Tudo bem? Olhou para o delta, ele é igual a zero, vai ter raiz. Elas vão ser iguais. Tudo bem? Pode ser 8, pode ser 3, pode ser qualquer uma. Tudo bem? Ou seja, o delta vai dizer muito sobre as raízes, ok? Ó, e como é que eu encontro as raízes? Exatamente pela fórmula de Bhaskara. E qual que é a fórmula de Bhaskara? Que é a outra fórmula que você tem que guardar. É b menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2a, ok?
que é para achar essa raiz aqui e essa outra raiz aqui, tudo bem? Aí encontrou as raízes, você vai analisar o gráfico, tudo bem? Porque o gráfico precisa do ponto C e precisa das duas raízes, ok? Ou seja, olhou aqui o valor do delta, viu que ele é positivo, vão ter duas raízes reais e distintas. Ou seja, dá para encontrar raízes pela fórmula de Bhaskara, ok? Fez a fórmula de Bhaskara e colocou as raízes e colocou aqui no gráfico. E viu que aqui no C é o termo independente, é onde corta o eixo Y, tudo bem? Olhou para o B, viu que o B é positivo, vai cortar crescendo. Viu que o B é negativo, vai cortar decrescendo, ok? E viu que esse termo central aqui, entre as duas raízes, eu posso encontrar pela média aritmética das raízes ou pela fórmula menos B sobre 2A. Tudo bem? Vamos para cima, pessoal. É assim mesmo, é muita informação na função do segundo grau. Ok? Olhou para o Bhaskara e montou a função, ok? Nesse caso, ela vai ter um ponto máximo porque o vértice porque a concavidade é para baixo, tudo bem? Às vezes pergunto isso. Ou seja, pessoal, essa foi a nossa aula de função do segundo grau com esse exemplo que a gente montou o gráfico, tudo bem? Nas próximas aulas, a gente vai estar montando as outras funções, fazendo questões para ir direto para a prova do Corpo de Bombeiros, dia 15 de maio, tudo bem? Alguma informação até aqui? Alguma dúvida? Não, né? Então, até a próxima aula. Se inscreva no meu canal, tudo bem? Se inscreva no canal e para quem me procurar nas redes sociais, lá no Instagram, meu nome é Miguel Jonas. Tem que correr com conteúdo porque é muito conteúdo, tudo bem, pessoal? Eu vou dar Química, Física, Raciocínio Lógico, Matemático e a própria Matemática, tudo bem? Tamo junto e fiquem bem, bons estudos.